Olá, boa tarde, 21 de outubro. O Manchetes Noticidade de hoje já está no ar. E seguimos direto para as informações importantes desta sexta-feira. Vamos falar da forte chuva de ontem. Em Itu, um vigilante de um condomínio morreu e outro segue desaparecido. Sorocaba teve estrago também. Em Jundiaí, a fachada de um shopping de móveis desabou. Antes da chuva, uma triste ocorrência de agora pela manhã, também em Jundiaí. O menino de apenas 4 anos morreu após cair do 7º andar de um prédio na Vila Joana. Segundo a Polícia Militar, a criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, mas ela não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso. Nós estamos com uma equipe na cidade acompanhando esta ocorrência e a reportagem completa você vai acompanhar logo mais às 7h20 da noite no Noticidade com Jaya Von Rank. A forte chuva de ontem à noite provocou estragos em nossa região. Em Itu, 2 vigilantes de um condomínio de luxo foram arrastados pelas águas. Um corpo já foi encontrado. A reportagem é de J. Abreu e Hamilton Navarro. A manhã foi movimentada no condomínio próximo à entrada da cidade. Polícia Militar, Defesa Civil, Perícia Técnica, os homens do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas que haviam sido interrompidas perto de 1h da manhã. A procura pelos corpos é na comporta, próximo a um campo de golfe que fica ao lado do condomínio. O local transbordou com a tempestade que caiu sobre Itu. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira. 2 funcionários ficaram ilhados em um carro no meio da chuva. 3 seguranças foram até o local para socorrer e conseguiram salvar essas pessoas, mas 2 deles foram levados pela correnteza. A primeira vítima encontrada foi Claudinei Cardoso de Lima, de 38 anos, morador da cidade e pai de 2 filhas. O outro vigilante, identificado até agora apenas como Edmilson, permanece desaparecido. Muito bem. Olha, o repórter J. Abreu, que acompanhou a ocorrência pela manhã em Itu, está ao vivo com a gente e tem mais informações sobre este caso e sobre a chuva em geral. Jota, boa tarde. Quais são os detalhes? Olha, Barazal, lá em Itu, né, a gente acompanhou muito o clima de como que está lá no condomínio, os funcionários todos, como não poderia ser diferente, muito entristecidos com essa notícia, 2 colegas de trabalho que desapareceram, né? A gente conversou inclusive com o síndico do condomínio e ainda com o responsável pela empresa terceirizada que contratava esses 2 funcionários, todo mundo bastante consternado e triste com essa situação. As buscas continuam lá na cidade. Por meio de nota, a Defesa Civil da cidade de Itu informou que a represa do Taquaral transbordou devido a um rompimento de barragem. Eles investigam se essa seria uma das causas do acidente lá neste condomínio de luxo. Ainda em Itu, nós vamos ver imagens agora de um outro condomínio que fica na estrada do Paudalho, que também sofreu com as fortes chuvas. O lago do residencial transbordou, a forte enxurrada levou parte de uma rua e um muro do condomínio. Foram registrados na cidade 98 milímetros de chuva em pontos isolados. As rajadas de vento atingiram 96 quilômetros por hora e por causa disso 6 árvores caíram, além de algumas placas de sinalização que também foram derrubadas, além de registrados destelhamentos no bairro São Judas e pontos de alagamento na Avenida Otaviano Pereira Mendes. Agora a cidade vizinha, a cidade de Salto, de acordo com a Defesa Civil, uma árvore caiu na rua Floriano Peixoto. Foram registrados lá em Salto 54 milímetros de chuva. Agora a gente vai falar de Jundiaí. Foram registrados estragos lá na cidade de Jundiaí. Salas do Hospital São Vicente de Paulo foram alagadas e ainda registradas quedas de árvores. Em menos de 1h30, choveu 54 milímetros em Jundiaí. O índice é equivalente ao esperado para 15 dias. O vendaval de 50 km por hora derrubou a fachada de um shopping de imóveis no centro da cidade. 2 pessoas que passavam no local foram atingidas pelos destroços. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e passam bem. Vamos falar agora de Capela do Alto. A gente também tem imagens da cidade que a gente vai ver por aí. Apenas no distrito do Porto, lá em Capela,
Árvores foram derrubadas e mais de 80 casas ficaram destelhadas pelo forte vento que atingiu o município então de Capela do Alto na noite desta quinta-feira. Em outros bairros também houve ocorrência. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, uma família está desabrigada. Agora vamos ver imagens de Pilar do Sul. Lá em Pilar do Sul, o Detran, o PAT e a Ciretran estão com as atividades paralisadas. A chuva e o vento forte destelharam o prédio onde funcionam todos esses órgãos. É um prédio só, o prédio ficou destelhado. Agora sobre Sorocaba, foram registradas quedas de árvores e a central de atendimento do Corpo de Bombeiros ficou sem o fornecimento de energia elétrica. Ainda de acordo com os bombeiros, o muro de uma construção caiu sobre uma casa no bairro Ipanema-Ville. Os moradores não tiveram ferimentos. Em uma outra ocorrência, 6 adultos, 6 crianças e um recém-nascido precisaram ser retirados de bote de residências invadidas pela água no Jardim Marli. Na Avenida Juvenal de Campos, também em Sorocaba, ao lado do Rio Sorocaba, uma ambulância de Araçoiaba da Serra com um paciente parou no meio da água. A vítima foi retirada do veículo e encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. Agora a gente vai ver outros detalhes da tempestade em Sorocaba. No fim da tarde, a chuva forte pegou os moradores da cidade de surpresa. A volta de carro para casa após o trabalho foi difícil. A pouca visibilidade, a chuva com muito vento deixaram o trânsito mais perigoso. Estudantes que chegavam a uma faculdade no Alto da Boa Vista tiveram que se proteger em um posto de combustíveis. Durante a noite, o nível do Rio Sorocaba subiu. A Avenida Dom Aguirre e a Avenida 15 de Agosto ficaram alagadas. Agentes da Urbis sinalizaram o trânsito. O Milton Navarro, nosso cinegrafista, vai mostrar agora como é que está o céu em Sorocaba. A gente vai falar da previsão do tempo, porque o dia amanheceu com sol, mas muitas nuvens, a temperatura deve diminuir um pouco e existe a previsão de novas chuvas para hoje. Em Sorocaba, mínima de 21, máxima de 29 graus. Vamos ver agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Ibiúna registra mínima de 18 e máxima de 27 graus. Itapetininga tem mínima de 21 e máxima de 28. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. A mínima prevista para Porangaba é de 22 e a máxima de 30 graus. E a seguir, na entrevista com candidatos ao segundo turno na cidade de Jundiaí, vamos conversar com o prefeito Pedro Bigardi, candidato à reeleição na cidade. O nosso encontro é para depois do break. Até já. Vamos falar agora de eleições municipais. A TV Sorocaba SBT realiza entrevistas com os candidatos que concorrem no segundo turno das eleições municipais em Jundiaí. A ordem de participação foi definida por sorteio. Detalhes sobre regras e o formato das entrevistas foram todos acertados com os assessores dos candidatos. Hoje é a vez do atual prefeito Pedro Bigardi, do PSD, que concorre à reeleição pela coligação para Jundiaí seguir em frente. Ele vai participar da entrevista comigo e eu agradeço a sua presença. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Pedro. Olha, a entrevista vai durar 5 minutos. Okay. Ao invés de perguntar sobre propostas de governo especificamente, a ideia nesse momento é extrair do próprio candidato traços da sua personalidade. Então eu vou começar dizendo algumas palavras e, Pedro Bigardi, né, cabe ao senhor responder de forma mais rápida, tá bom? Isso. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo. Então o tempo vale a partir de agora. Pedro Bigardi, político é? Para mim é servir a população. Foi assim a minha vida toda, servindo as pessoas e vai continuar sendo com certeza. Corrupção para o senhor? A corrupção, infelizmente, muito presente no país. Ela tem que ser combatida de todas as formas e, graças a Deus, eu nunca tive qualquer problema com corrupção, denúncia, processo. Para mim é uma honra poder continuar assim na minha vida política. Valores de família, Pedro Bigardi? Olha, a minha família, 2 valores importantes, o respeito, acho que a questão do respeito é importantíssimo, e também o diálogo. Nós travamos um diálogo, eu, minha mulher, minha filha, meus irmãos, eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, respeito e muito diálogo. O senhor levaria a sua filha ao pronto atendimento de saúde pública?
Ah, levaria sim. Inclusive eu mesmo, minha família toda, a gente utiliza, eu confio no Sistema Único de Saúde, confio no Hospital Municipal de Jundiaí, Hospital São Vicente, portanto levaria sem qualquer problema. Pedro Bigardi por Pedro Bigardi. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada à minha cidade, eu nasci em Jundiaí, me dediquei a vida toda, fui servidor público, tenho feito muito trabalho pela cidade, portanto sou uma pessoa que tem um compromisso muito forte com a minha cidade de Jundiaí. Uma virtude no seu adversário? Meu adversário é uma pessoa que tem uma oratória muito boa, acho que é uma qualidade que ele tem. Aos eleitores? A dizer para os eleitores que possam ter confiança no meu trabalho, acompanhar o meu governo, as realizações que a gente fez, e eu queria que continuasse confiando nas minhas qualidades, nos meus princípios de vida e no meu trabalho pela cidade de Jundiaí. Pedro Bigardi, resultado das urnas no segundo turno. Eu estou na expectativa de uma grande virada. Nós tivemos uma eleição no primeiro turno muito dura, muito difícil, diversos candidatos, e agora a expectativa de uma grande virada, e a gente percebe na rua esse clima de uma virada histórica na cidade de Jundiaí. Reta de chegada, como é que o senhor pretende convencer o eleitor a votar no senhor? Primeiro, mostrando as qualidades, a diferença das duas candidaturas. Eu sou uma pessoa que tenho, como eu disse aqui, muito compromisso com a cidade. Na outra candidatura eu sinto um compromisso mais com disputa de poder, carreira política. Eu não, me dediquei, trabalhei, tenho já uma ficha de trabalho muito forte pela cidade e eu vou mostrar isso. E muito contato na rua, eu fiz muito pouco isso no primeiro turno. Estou fazendo mais no segundo turno, esse contato direto com a comunidade, até porque eu sou prefeito, então eu tinha muito menos tempo para ir para a rua. Agora estou fazendo um contato direto e a gente vai conseguir uma grande vitória. Como é que o senhor vai cumprir as promessas de campanha? Porque nós estamos numa grande crise, não, prefeito? E como é que o senhor vai arrumar dinheiro para cumprir todas as promessas que o senhor está fazendo na campanha eleitoral? De fato, a cidade vive uma crise muito forte, uma queda de arrecadação de recursos, de impostos, mas a gente vai continuar trabalhando na captação de recursos dos governos estadual e federal. Eu consegui 200 milhões para as alças da Anhanguera, 150 milhões para a habitação no município, fizemos habitação, consegui 150 milhões para o BRT, 20 milhões para as 4 UPAs que nós estamos construindo. Portanto, captar recursos é importante, viabilizar essas obras e fazer uma gestão muito eficiente. Nós temos feito isso, reduzindo custos, transformando a máquina pública cada vez mais eficiente e uma reestruturação administrativa para que a máquina consuma menos recursos e a gente tenha mais capacidade de investimento na cidade de Jundiaí. Essa expectativa é gestão e projeto, captação de recursos. Temos um pouco mais de um minuto, o senhor vai querer utilizar para o restante do tempo, não é? Com certeza. Pode ficar à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, segundo me dirigir à população de Jundiaí, pedindo esse apoio. Vocês me conhecem, sabem do meu trabalho, da minha trajetória de vida, tudo que eu já fiz pela minha cidade, na habitação, quando eu trabalhei na FUMAS, no planejamento, na Secretaria de Planejamento, quando eu fiz também o plano diretor de Jundiaí, eu percorri a cidade toda, trabalhei na área ambiental como professor de planejamento ambiental, fui deputado estadual e apresentei projetos importantes para a nossa cidade, trouxe recursos e como prefeito fiz o governo que é um governo bastante realizador, num momento muito difícil da nossa história e a gente tem conseguido cumprir todos os compromissos que a gente tinha assumido com a comunidade. É claro, com todas as dificuldades, tem problema em muitas áreas, é claro, na segurança, na saúde, em outras áreas, mas a gente está superando tudo isso com muita dedicação, com muito empenho. Portanto, quero continuar com o apoio de vocês e eu peço o voto da população de Jundiaí, votando 55 aí no dia 30 de outubro. Tá bom, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Aliás, terminou a entrevista, tá? Terminou a entrevista, eu vou aproveitar o prefeito Pedro Bigardi aqui no estúdio para informação de utilidade pública. Por isso, eu vou estender a conversa com o senhor, tá? Solicito que o senhor não fale em propostas, apenas como chefe do Executivo, nos informe sobre os estragos da chuva na cidade ontem. O evento Sexta no Centro, que seria realizado essa noite na cidade, na Praça Governador Pedro de Toledo, foi cancelado em decorrência das fortes chuvas e da previsão de novas pancadas para hoje à noite. A nova data vai ser divulgada em breve. O evento une shows artísticos, praça de alimentação e feira de artesanato ocorre ao ar livre lá no centro da cidade. Prefeito, quais são as informações sobre a queda daquela fachada
no shopping, antigo shopping de imóveis que nós falamos no primeiro bloco. Tá. Essa fachada é um prédio que estava fechado, né? Um prédio que já foi um shopping ali no próximo ao centro da cidade. Ela, com o vento, ela cedeu, já foi retirada agora de manhã, o trânsito foi liberado, porque ali é uma passagem de ônibus, é muito próximo ao terminal central. Então já foi removida essa marquise que está aparecendo aí na imagem. Tivemos quedas de árvores também, eu acompanhei ontem à noite em alguns lugares, Avenida Jundiaí, na região do Retiro, no Vila Rami. E também a preocupação maior foi o Hospital São Vicente, ou os hospitais de uma maneira geral, Hospital Santa Elisa, Houve alguns alagamentos? Nós temos 2 salas do Hospital São Vicente que entrou água, eu estive lá pessoalmente, não teve problema, os pacientes foram removidos para a sala ao lado. E o que me preocupou maior não foi a questão da água, foi a queda de energia que deu ali em volta do hospital. Mas atualmente, agora está tudo solucionado. Voltou rapidamente, CPFL agiu e nós demos atendimento, tem lá o gerador também, mas está sob controle, graças a Deus. Muito bem, muito obrigado pela sua visita à TV Sorocaba, tá bom? Eu que agradeço. Pedro Bigardi, prefeito da cidade de Jundiaí, candidato à reeleição. A seguir, exemplo de vida saudável. E se o problema é falta de incentivo, você não pode perder a reportagem do próximo bloco. A gente já volta.